Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da relação Yoga, Ayurveda e saúde. Eu vou trazer aqui alguns conceitos que eu utilizo, na construção da minha relação com a prática de Yoga e que me ajudam muito também na observação e na modificação de alguns hábitos na minha rotina. Então, para o Ayurveda, o principal pilar responsável pela nossa saúde é a digestão. Nós somos um produto daquilo que a gente consegue digerir. Então, o nosso Agni, o nosso fogo digestivo, é o principal pilar responsável pela nossa saúde. Não só pela digestão dos alimentos, como também pelo processamento das nossas emoções e de tudo que acontece no nosso dia a dia. Então, um Agni fraco ou um Agni desequilibrado, ele não só deixa de absorver os nutrientes, como ele passa a produzir ama, que no Ayurveda é conhecido como toxina. E ao longo do tempo, o acúmulo desse ama, o acúmulo dessa toxina, vai gerando desequilíbrio no nosso corpo e na nossa mente, e isso vai se manifestando através das doenças. Então, na prática de Ashtanga, a gente tem uma respiração e o sistema de Vinyasas, que tem como principal objetivo a manutenção ou a ativação do nosso Agni. Então, é uma prática que tem o cuidado com esse nosso fogo digestivo, que é a base de toda a nossa saúde na visão do Ayurveda. Hoje eu recebi uma dúvida, de uma aluna sobre não dormir bem à noite, se no outro dia mesmo acordando cansada, eu devo praticar. Geralmente, quando a gente não dorme bem, podem ser vários motivos para que isso possa acontecer, mas geralmente no outro dia o nosso corpo ele vai se manifestar, os desequilíbrios causados por uma noite mal dormida vão se manifestar no nosso corpo. Mas se a gente tem uma prática que nos ajuda a equilibrar o nosso Agni, a digestão desses desequilíbrios, ou a digestão desses sintomas, vão acontecer de forma mais rápida, e a chance de a gente ter uma boa noite de sono ou de nosso corpo estabelecer o equilíbrio mais rápido é muito grande. Então, a prática, mesmo com o corpo cansado nesses dias, com foco nessa respiração, ela vai nos ajudar a restabelecer o equilíbrio no nosso corpo. É claro que existem sim situações em que a gente vai precisar realmente descansar e não praticar, Mas é importante a gente também observar esse outro lado. Uma coisa interessante que eu aprendi há muito tempo no Yoga e a mente, que me ajuda muito até hoje, é a observar que em determinados momentos da vida, coisas acontecem e muitas vezes a nossa mente gasta uma energia muito grande para processar isso que está acontecendo. Ou o nosso Agni está fraco, o nosso corpo começa a acumular toxina, a nossa mente também começa a acumular toxina, e essa mente acaba se tornando muito oscilante, Então, algo que antes era simples, como acordar e estender o tapete e praticar, nessa fase da vida se torna algo muito complexo. A mente começa a oscilar demais, eu posso praticar à tarde. Mas eu tô cansada. Eu não dormi bem. Eu acho que eu preciso comer. Então, quando a mente ela tá nesse nível de oscilação muito grande, o ideal é a gente ter um fato concreto para que a gente tome a decisão. No caso da prática, esse fato concreto acontece no tapete. Então, se a mente está oscilando muito entre praticar ou não, subimos no tapete, começamos a saudação A e vamos observar o que o nosso corpo fala. Então, o nosso corpo vai ser o nosso parâmetro para continuar a prática ou para pausar, no caso onde a mente está muito oscilante. E isso vale para outras questões também. Nem sempre nós vamos ter como tirar uma prova concreta, nos dias em que a mente está muito oscilante. E nesse estudo, o ensinamento foi, se a mente está muito oscilante e eu não tenho como tirar uma prova concreta, é melhor que eu dê um passo para trás, até com que essa mente se estabeleça uma certa clareza de novo, para então eu tomar alguma decisão. Então, essa é uma das relações entre a prática de Yoga e o Ayurveda, que seria o cuidado com esse Agni. E dentro desse cuidado, com o Agni, o Ayurveda também traz um ensinamento que é sobre a repetição. Então, o Ayurveda vai dizer que se a gente concentra
as nossas refeições em horários próximos todos os dias, os alimentos com qualidades próximas, né? Sem uma variação muito grande, isso facilita o nosso sistema digestivo, isso não sobrecarrega o nosso Agni. Se o nosso Agni tem que todos os dias digerir um alimento muito diferente, ou digerir quantidades, né? Em um dia eu almoço meio-dia, no outro dia eu almoço 3 da tarde, no outro dia eu nem almoço. Isso gera uma confusão e um desgaste enérgico muito grande. Então, o nosso Agni, nesses casos, tende a se desequilibrar. Então, se a gente consegue manter um horário próximo, né, das nossas refeições dia após dia e uma qualidade desses alimentos também próxima, o nosso Agni, ele tende a se manter mais estável, porque ele já sabe qual a quantidade de alimento que vai entrar em cada horário, ele já sabe qual a qualidade dos alimentos, então quanto de energia ele vai precisar para fazer a digestão em cada momento. E isso também acontece com o nosso sistema nervoso, né? E a prática de Ashtanga, ela entra nesse ponto, né? O nosso sistema nervoso, ele gosta de repetição. A princípio, muitas vezes a gente acha chato, né? Eu conheço muitas pessoas que acham chato ter que repetir a sequência todos os dias. Mas para o nosso sistema nervoso, isso é muito bom, porque é nesse ponto, né, ao longo do tempo, quando ele entende o que já vai acontecer, que ele sai do sistema de alerta e então pode relaxar. Então, a prática de Ashtanga, né, nós repetimos diariamente a mesma sequência. E isso é muito positivo para o nosso sistema nervoso. Então, o mesmo acontece com o nosso Agni, também acontece com o nosso sistema nervoso. A partir da repetição dessa sequência, o sistema nervoso se acalma, né? O nosso sistema de alerta se desliga ou se regula e a gente passa, então, a entrar em um estado meditativo a partir dessa prática ou a reduzir essas oscilações de pensamento a partir dessa prática. Então, essa seria a principal relação, né, entre yoga, ayurveda e saúde. E eu trouxe esses conceitos aqui para que a gente possa experimentar no nosso dia a dia, né? Eu nunca uso nada como uma regra rígida, né? Eu sou muito a favor de trazer o conhecimento para que a gente possa aplicar no nosso dia, experimentar aquilo que funciona para cada um de nós. Eu sempre falo muito dessa nossa individualidade, né? E das fases da vida. É muito importante a gente observar também cada fase da nossa vida, o que cada fase está pedindo em cada momento. Mas o objetivo é trazer aqui esses conceitos para que a gente possa entender um pouco, né? Associar isso com a nossa prática, levar a nossa prática de yoga para um outro lugar que não seja um lugar de prática física, né? Mas de uma prática que possa realmente trazer mais saúde para o nosso corpo e para a nossa mente. E para a gente que possa então estabelecer a nossa própria experiência, né? Com responsabilidade e com conhecimento. Então, fica aqui essa aulinha para vocês e caso tenham dúvidas com relação a esse tema, fiquem à vontade para me mandar no WhatsApp.